Minha irmã escondeu seu passado conturbado e origem humilde para se casar com um homem rico, mas depois me pediu para servir bebidas no seu casamento. Em resposta, revelei a verdade e arruinei seu matrimônio com a família abastada dele. No início deste ano, minha irmã mais nova, Bianca, anunciou que iria se casar. Naturalmente, ficamos todos felizes por ela. O noivo, Mateus, era um colega de trabalho dela. Desde o primeiro encontro, ficou claro que Mateus era um homem gentil e atencioso, e parecia realmente gostar da minha irmã. No entanto, ele não era um cara qualquer. Mateus vinha de uma família de dinheiro antigo, com uma fortuna herdada por gerações, conforme Bianca nos contou. Era o tipo de família onde o dinheiro não representava apenas luxo, mas também tradição e prestígio. Tudo sobre ele e sua origem era completamente diferente da nossa realidade. A família dele nunca enfrentou as dificuldades financeiras que nós vivíamos diariamente. Para contextualizar, nossa família nunca teve estabilidade financeira. Pelo contrário, éramos o oposto da riqueza de Mateus. Nosso pai nos abandonou quando éramos crianças, e a vida foi dura. Nossa mãe, uma mãe solo, criou a mim e a Bianca sozinha, trabalhando longas horas para garantir um teto sobre nossas cabeças e o básico para sobrevivermos. Desde pequenas, conhecíamos bem as adversidades. O dinheiro era escasso, às vezes de forma dolorosa, e aprendemos a viver com muito pouco. Havia noites em que íamos dormir com fome porque não havia dinheiro para a comida. Não tínhamos carro, então nossa mãe dependia de transporte público para ir ao trabalho. As viagens de ônibus eram longas, e, após turnos exaustivos, ela chegava em casa esgotada. Mesmo assim, nunca deixou de fazer o possível por nós, entrando pela porta com olhos cansados, mas sem reclamar. Só quando cheguei ao ensino médio as coisas começaram a melhorar lentamente. Minha mãe conseguiu um emprego melhor, que pagava um pouco mais, facilitando a criação de nós duas. Mesmo assim, tínhamos tantas dívidas acumuladas de anos de dificuldades que levou muito tempo para ela sair daquele buraco. Ela trabalhou incansavelmente para quitar o que devíamos. Quando me formei no ensino médio, minha mãe não tinha condições de pagar minha faculdade, por mais que quisesse. Felizmente, consegui uma bolsa de estudos que me permitiu sair de nossa cidade pequena e ir para a universidade em uma grande cidade. Foi um alívio enorme, não só para mim, mas também para minha mãe, que se preocupava muito com o meu futuro. Ir para a faculdade foi agridoce, eu estava animada com as oportunidades, mas sentia culpa por deixar Bianca e minha mãe. Bianca sentia muito a minha falta, e eu a dela. Sempre fomos muito próximas, e a distância era difícil. Enquanto eu estava na universidade, ela me ligava com frequência, curiosa sobre minhas experiências. Bianca ficava fascinada com minhas histórias sobre aulas, vida no dormitório e eventos sociais. Ela sempre dizia o quanto queria estar na universidade também, sonhando com a independência e a emoção que imaginava que a vida universitária traria. Quando chegou a vez de Bianca ir para a faculdade, nossa mãe conseguiu guardar algum dinheiro para ajudá-la. Esse apoio financeiro permitiu que ela entrasse na universidade, mas não cobria todas as despesas. Diferentemente de mim, Bianca não conseguiu uma bolsa, então precisou trabalhar meio período para pagar mensalidades e outros custos. Nessa época, eu já trabalhava e comecei a enviar dinheiro para casa todos os meses, contribuindo para minha mãe e Bianca. Economizava o máximo que podia, cortando meus próprios gastos para apoiá-las. Não era fácil, mas era importante para mim garantir que Bianca pudesse estudar sem se afogar em preocupações financeiras. Porém, ao chegar à universidade, Bianca mudou completamente. Pela primeira vez, ela estava longe de casa, livre de responsabilidades. De repente, tinha total liberdade e abraçou isso de forma exagerada. Bianca começou a explorar um lado mais selvagem, envolvendo-se com festas, álcool e drogas. Ela também descobriu o poder de sua influência como jovem mulher, usando o flerte para conseguir coisas, desde bebidas grátis em bares até atenção onde quer que fosse. Não demorou para sua vida virar um turbilhão de relacionamentos. Ela estava sempre começando ou terminando um namoro, pulando de um cara para outro, em um ciclo de empolgação, términos e novas paixões.
Os problemas começaram de verdade quando Bianca se envolveu em uma situação séria em uma festa de amigos ricos. Todos estavam usando drogas quando alguém chamou a polícia por causa da música alta. Muitos conseguiram fugir, mas Bianca, embriagada, não teve a mesma sorte. Ela foi detida junto com outras 3 pessoas. Por sorte, ela não havia consumido drogas naquela noite, o que a ajudou. Como era sua primeira infração, passou o fim de semana na cadeia e foi liberada após receber uma ordem de serviço comunitário. Minha mãe ficou furiosa, sem acreditar que Bianca havia se metido em algo assim, e deu uma bronca que não surtiu efeito. Eu estava igualmente preocupada, se não mais. Aquela não era a Bianca com quem cresci, e eu sentia uma responsabilidade como irmã mais velha de guiá-la. Tentei conversar com ela, mostrando que esse comportamento era perigoso e não fazia bem ao seu futuro. Mas Bianca ficou irritada e me mandou cuidar da minha vida, dizendo que estava apenas se divertindo na fase universitária. Ficou claro que ela não estava pronta para nos ouvir. Com o passar dos meses, a situação só piorou. Bianca se envolveu cada vez mais com as pessoas erradas, usando drogas e fumando maconha como se não fosse nada. Após se formar, sem perspectivas de um emprego decente, ela passou a morar com amigos em um apartamento barato, trabalhando como garçonete. Eu a incentivava a buscar empregos melhores, mas ela não tinha ambição. Não tive escolha a não ser continuar enviando dinheiro para ajudar com o aluguel. Uma noite, recebi uma ligação desesperada de Bianca. Ela estava chorando, desorientada, e percebi que algo grave havia acontecido. Entre soluços, ela contou que estava sob efeito de drogas, havia se separado dos amigos e estava perdida em um lugar desconhecido. Senti pavor. Minha mente imaginava os piores cenários. Pedi que ela me enviasse sua localização e, sem perder tempo, peguei o carro e dirigi. Levei horas, no meio da noite, até encontrá-la. Quando a vi, ela estava sentada no chão perto de um posto de gasolina, com aparência de moradora de rua, roupas sujas e um cheiro horrível. Ela confessou que ela e os amigos frequentemente iam para áreas isoladas para usar drogas por diversão. Balancei a cabeça, desapontada. Apesar do alívio por encontrá-la viva e ilesa, o medo do que poderia ter acontecido permaneceu. Disse a ela que era o fim da linha e que ela precisava ir para a reabilitação. Bianca recusou, minimizando a gravidade, dizendo que seu uso de drogas não era tão sério e que podia se controlar. Lembrei-a de que nossa mãe estava envelhecendo e que eu não podia abandonar tudo sempre que ela tivesse uma crise. Eu a amava, mas havia limites para o que eu podia suportar. Ameacei cortar o dinheiro do aluguel, o que a forçaria a voltar a morar com nossa mãe, já que não poderia pagar as contas. Finalmente, para meu alívio, Bianca concordou em ir para a reabilitação. A reabilitação foi difícil para ela. Bianca detestava cada momento, ligando algumas vezes furiosa, querendo desistir e dizendo que não pertencia àquele lugar. Ela nos culpava por obrigá-la. Mas, após alguns dias, começou a se acalmar e se adaptar. Um mês após sair da reabilitação, notei uma mudança visível. Ela parecia mais saudável, vibrante, e, pela primeira vez em anos, lembrava a Bianca da nossa infância, cheia de sonhos e energia. Para evitar que ela voltasse aos velhos hábitos, sugeri que morasse comigo, em vez de voltar para os antigos colegas. Sabia que retornar ao mesmo ambiente facilitaria uma recaída. Inicialmente, Bianca não gostou da ideia de deixar sua vida social, mesmo que tóxica, mas acabou aceitando. Quando se mudou, continuou trabalhando no café. Como eu cobria todas as despesas, aluguel, contas, compras, ela conseguia guardar a maior parte do que ganhava. Não me importava pagar tudo, só queria que ela ficasse limpa e reconstruísse sua vida. De vez em quando, ascensão do sistema. Quando sugeri que ela buscasse um emprego mais estável, mas Bianca resistia, dizendo que odiava a ideia de um trabalho corporativo e que sentia pena de mim por estar na corrida dos ratos. Ela também dizia que planejava se casar com alguém rico, então não se preocupava com o futuro. Foi nesse período que Bianca conheceu Matheus. Ele entrou no café onde ela trabalhava para tomar um café, e começaram a conversar casualmente. A conversa evoluiu para um relacionamento. Na época,
Bianca não sabia da origem rica de Mateus. Ele não mencionava isso e parecia bastante pé no chão. No entanto, Bianca, sempre atenta, notou pelas marcas das roupas e sapatos dele que ele provavelmente era rico. Após alguns encontros, eles se conectaram. Notei, porém, que Bianca nunca o convidava para entrar em casa após os encontros. Sempre pedia que ele a deixasse na rua, fora de casa. Curiosa, mencionei algumas vezes que ela poderia convidá-lo, mas ela desconversava, dizendo que não era necessário e que preferia manter as coisas separadas. Uma noite, ao chegar do trabalho, vi Bianca e Mateus do lado de fora, voltando de um encontro. Eles conversavam baixo, mas, ao me ver, Bianca deu um sorriso constrangido. Pensei que talvez ela estivesse tímida para apresentá-lo, mas achei estranho. Mateus foi educado, sorrindo e apertando minha mão quando me apresentei. Convidei-o para tomar um café em casa, mas Bianca, visivelmente embaraçada, recusou por ele, dizendo que era tarde e que ele precisava ir. Mateus parecia interessado, mas Bianca insistiu que não era um bom momento. Não forcei a questão e subi, intrigada com sua determinação em evitar que ele entrasse. Mais tarde, sozinhas, perguntei por que ela era tão contra convidá-lo. Envergonhada, ela admitiu que não queria que Mateus visse nossa condição humilde. Fiquei chocada. Vivíamos em um bairro decente, eu tinha um bom salário que sustentava nós duas, e nosso apartamento era aconchegante, limpo e bem cuidado. Perguntei o que ela queria dizer, já que, para mim, tínhamos tudo o que precisávamos. Ela balançou a cabeça, exasperada, e disse que eu não entendia como os ricos viviam. Segundo ela, as casas e o estilo de vida dos amigos ricos que conheceu eram de outro nível. Ela não queria que Mateus visse nossa realidade e se afastasse. Disse que ele era sua porta de saída e que não queria arriscar. Fiquei surpresa não só com suas palavras, mas com a naturalidade com que admitiu usar Mateus pelo dinheiro. Tentei explicar que isso era errado e que, se ela via um futuro com ele, precisava ser honesta sobre quem era e sobre nossa vida. Mas Bianca não quis ouvir. Para ela, tudo girava em torno das aparências, e ela queria escapar da nossa condição. Meses depois, Bianca finalmente apresentou Mateus para mim e nossa mãe, só porque ele insistiu por meses para conhecer a família dela. Desde o início, ela pediu que nos comportássemos bem e projetássemos uma imagem que não revelasse nossas dificuldades financeiras passadas. Insistiu que o jantar fosse em um dos melhores restaurantes da cidade, com preços altíssimos e reservas antecipadas. Tentei sugerir um lugar mais acessível, mas Bianca não aceitou, dizendo que precisávamos parecer refinados e nada pobres. Ela também deixou claro que eu, como irmã mais velha, deveria pagar a conta, mesmo sabendo que estava além do meu orçamento. Felizmente, nossa mãe, vendo quanto isso importava para Bianca, me deu dinheiro para ajudar com a conta. O jantar correu bem. Mateus foi, como sempre, educado e encantador, sem arrogância, o que me fez questionar por que Bianca estava tão preocupada em impressioná-lo. Quando a conta chegou, Mateus ofereceu-se para pagar, mas Bianca recusou rapidamente, dizendo que éramos mais do que capazes de arcar com a despesa, para manter a ilusão de que estávamos tão bem quanto ele. O plano de Bianca funcionou, Mateus não suspeitou de nada. Fiquei aliviada por tudo ter corrido bem, mas preocupada com até onde ela estava disposta a ir para manter as aparências. Durante o relacionamento, Bianca parecia muito feliz. Eles viajavam pelo mundo, e ela começou a comprar roupas e bolsas caras com o cartão dele. Quando decidiram morar juntos, ela se afastou de mim, raramente ligando. Sentia falta dela. Apesar de ter estado ao seu lado nos momentos mais difíceis, ela parecia não se importar comigo agora que dependia do namorado. Quando Mateus a pediu em casamento este ano, Bianca não nos ligou para contar. Minha mãe e eu descobrimos pelas redes sociais, quando ela anunciou para seus seguidores. Minha mãe tentou parabenizá-la, mas Bianca ignorou as ligações. Semanas depois, ela nos convidou para um almoço para falar sobre o noivado e o casamento. Durante o almoço, Bianca se vangloriava do relacionamento e de como Mateus a amava. Falou animadamente sobre o casamento dos sonhos e sobre convidar velhos amigos para se exibir. Depois, perguntou à nossa mãe quanto ela tinha guardado para o casamento.
Minha mãe, surpresa, disse que não tinha muito, presumindo que Bianca, adulta, pagaria pelo próprio casamento. Bianca ficou ofendida, argumentando que, como família da noiva, deveríamos cobrir pelo menos metade dos custos. Intervim, lembrando-a de que ela sabia que não tínhamos condições. Bianca gritou que esse era o passo final para garantir seu futuro e que nunca mais pediria nossa ajuda. Insistiu que contribuíssemos com algo, por menor que fosse, para não parecer que éramos pobres. Resumindo, minha mãe e eu juntamos o que tínhamos, e eu usei minhas economias, acumuladas com anos de trabalho, para ajudar com o casamento. Amava minha irmã e queria fazer isso por ela. Durante o planejamento, Bianca quase não me incluiu. Não me pediu para ser dama de honra ou madrinha, o que me magoou, mas aceitei que era o dia dela. O casamento foi lindo e mágico, exatamente como ela queria. Eles convidaram centenas de pessoas, e tudo parecia perfeito. Mas, durante a recepção, houve uma falta de funcionários. Os convidados começaram a ficar inquietos, esperando por bebidas e aperitivos, e os poucos garçons estavam sobrecarregados. Bianca, visivelmente nervosa, veio até mim com um sorriso estranho. Explicou que a equipe de buffet subestimou o número de convidados, e faltavam pessoas para servir. Ela me pediu para ajudar servindo bebidas e aperitivos. Fiquei chocada e disse que não me sentia confortável servindo no casamento dela, especialmente após tudo que contribuí financeiramente. Sugeri que ela deveria ter contratado mais ajuda ou deixado as coisas como estavam. Bianca revirou os olhos e insistiu que eu precisava fazer isso por ela, já que a família de Mateus era rica e não estava acostumada a esperar. Recusei firmemente, dizendo que não era meu problema. Ela então levantou a voz, dizendo que eu estava sendo irracional e inútil. Frustrada, e já tendo tomado algumas bebidas, perdi a paciência. Gritei que, só porque éramos mais pobres que a família de Mateus, isso não significava que ela podia me tratar como garçonete no seu casamento. Disse que nossa mãe e eu trabalhamos muito para pagar o que podíamos, sem que ela nunca retribuísse. Gritei que isso não era suficiente para ela, que passamos meses fingindo ser ricos só para manter as aparências para o namorado dela, enquanto ela viajava com o dinheiro dele e nós lutávamos para sobreviver. Minhas palavras ecoaram, porque Mateus veio até nós, preocupado, perguntando o que estava acontecendo. Contei como Bianca me pediu para servir no casamento, apesar de todos os sacrifícios que fizemos para financiá-lo. Mateus ficou surpreso com o pedido. Bianca, furiosa com meu desabafo, disse que eu era uma fracassada mesmo, então por que não ajudá-la? Retruquei que, pelo menos, eu não era uma farsa como ela, escondendo sua origem humilde, usando drogas, sendo presa, indo para a reabilitação, dependendo da família para dinheiro e depois encontrando um cara rico para sustentá-la. Bianca empalideceu com minhas palavras. Mateus também ficou atônito e perguntou por que ela havia contado uma versão diferente de sua vida, sem mencionar o uso de drogas. Bianca tentou se explicar, dizendo que confessaria tudo após o casamento. Mas os pais de Mateus, que ouviram tudo, ficaram indignados, dizendo que ela não tinha o direito de esconder informações tão importantes, já que a receberam de braços abertos. Afirmaram que nunca teriam dado sua bênção ou gastado milhares no casamento para colher uma drogada na família. O salão ficou em silêncio. Desde o casamento, Mateus não deixou Bianca voltar para a casa dele, dizendo que precisava de espaço para lidar com suas mentiras. Por isso, ela está morando com nossa mãe. Minha mãe, embora entenda minha reação, sente pena de Bianca e acha que exagerei ao revelar tudo. Ela e Bianca têm me ligado, pedindo que eu fale com Mateus e invente uma história para salvar o casamento. Estou em dúvida se errei ao arruinar o casamento da minha irmã. Atualização 1. Já faz mais de uma semana desde o incidente no casamento. Bianca admitiu para nossa mãe que inventou uma história sobre nossa família no início do relacionamento, porque não queria revelar a verdade. Em vez de dizer que nosso pai nos deixou sem nada, ela disse que ele morreu rico, deixando o dinheiro que nos sustentou. Durante o relacionamento, ela continuou mentindo, achando que, se contasse a verdade, Mateus não confiaria mais nela. Ele e sua família ficaram chocados ao ouvir a verdade, porque não faziam ideia da magnitude do passado de Bianca.
Tenho certeza de que, se ela tivesse sido honesta desde o início, ele teria lhe dado melhor. Mas ela escolheu esconder tanto que ele deve se sentir traído. Hoje, Mateus me procurou para conversar. Vou me encontrar com ele e responder suas perguntas com honestidade. Atualização 2. Encontrei Mateus esta semana. Ele estava abalado com o ocorrido no casamento e me pediu para contar toda a história da nossa família. Contei a verdade sobre como fomos criadas e o que fizemos para sobreviver. Ele ficou visivelmente chocado. Revelou que Bianca mentiu muito, dizendo, por exemplo, que viajava todos os anos, que tínhamos celebrações de Natal luxuosas e frequentávamos lugares sofisticados, o que estava longe da verdade. Ele estava transtornado com a facilidade com que ela mentia. Ela até mentiu sobre sua formação, dizendo que estudou em uma universidade mais prestigiada. Não sei como ela sustentou tantas mentiras, já que a verdade poderia ter vindo à tona se Mateus tivesse nos questionado antes. Senti pena dele, que estava claramente chocado. Ele também explicou por que ele e sua família ficaram tão abalados com o passado de drogas de Bianca. Acontece que Mateus tinha um irmão mais velho que morreu de overdose anos atrás. Eles ainda sofriam por ele. Mateus confessou que, após a verdade, não conseguia mais ver Bianca da mesma forma. Disse que sua família era muito protetora com a fortuna e sempre o aconselhou a ser cauteloso com quem conhecia. Mas, apaixonado, ele não fez uma verificação de antecedentes de Bianca, acreditando que ela era exatamente quem parecia ser. Agora, sabendo que estava errado e não podia confiar nela, ele planejava anular o casamento o mais rápido possível, temendo que, sem um acordo pré-nupcial, Bianca, com seu histórico de mentiras, tentasse reivindicar parte de seus bens. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde o incidente. Mateus e Bianca anularam o casamento. Mateus foi gentil e reembolsou a mim e a minha mãe pelos gastos com o casamento. Bianca está devastada e me culpa por destruir seu casamento. Ela ainda mora com nossa mãe e está procurando emprego. Inicialmente, ela me enviava mensagens tóxicas, recusando-se a reconhecer seus erros, então a bloqueei. Minha mãe não apoia mais Bianca cegamente. Tive várias conversas com ela, explicando quanto Bianca errou e a extensão de suas mentiras para Mateus. Apontei que, se os papéis fossem invertidos, nunca confiaríamos em Mateus se ele tivesse mentido sobre seu passado e finanças. Minha mãe agora entende melhor a situação e concorda com o que fiz.